Santos empatou ontem com o Mirassol na Vila Belmiro, partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, pelo placar de 1-1. E isso, por si só, não é um grande problema. Empatar com uma equipe como a do Mirassol, que é a atual quarta colocada no Campeonato Brasileiro, não é um demérito. O Mirassol não é quarto colocado à toa. É um bom time, muito bem treinado pelo Guanais. E, enfim, vai se classificar para a Libertadores. E é um time que hoje é um time mais bem treinado do que o Santos. O problema é que o Santos cedeu um empate em um jogo que parecia muito controlado. E a gente precisa falar sobre o grande personagem, sobre o personagem central desse empate, pro bem e pro mal, que foi ele, o menino Neymar. Sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manuel. E antes da gente começar a trocar a nossa ideia, eu peço para que você que não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like, beleza? Porque é muito importante que o canal tenha like, que os vídeos do canal tenham like, porque assim o algoritmo do YouTube, ele recomenda o vídeo na aba de recomendados e isso vai nos dar mais audiência. Aqui, ó, segue a recomendação do banner e deixa o seu like. Siga a Santos Mil Grau nas redes sociais, a gente está no Facebook, Instagram, Twitter, Threads, em todo lugar falando sobre o Peixão. E quero anunciar que a gente está com um novo parceiro, que é a casa de apostas UpBet. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que a gente costumava sortear camisas do Santos, ingresso para a partida, isso porque a gente tinha parceiros. Agora a gente está com um parceiro novamente, que é a UpBet, e para que essa parceria dure, eu preciso que você se cadastre na casa. Então, para você se cadastrar, o link está na descrição. Se a gente conseguir manter essa parceria por algum tempo, prometo que eu volto a sortear camisas, fazer sorteios bacanas aí para vocês. Beleza? Vamos falar sobre o jogo de ontem e principalmente sobre o menino Ney. Cara, o jogo de ontem estava na nossa mão, né? O Santos fez um primeiro tempo, mais uma vez, muito dominante, muito superior. E a gente conseguiu o primeiro gol muito cedo, né, com 5 minutos de jogo, no momento no qual o Mirassol já parecia começar a gostar do jogo, né, foi um gol de contra-ataque. O Lautaro achou muito bem o Neymar livre, que só teve de carregar a bola até a grande área e finalizar na saída do Walter. A partir daí, o Mirassol não conseguiu criar, não conseguiu assustar, não fez o brasão trabalhar. O Santos podia, inclusive, ter ido pro intervalo com uma vantagem maior no placar, né, cabia mais do que um, e o Santos voltou a brincar de perder gols. Barreal perdeu gol, Neymar perdeu gol. Enfim, alguns contra-ataques a gente desperdiçou de forma boba, com o Igor Vinícius, tendo a oportunidade de tocar mais cedo, ele preferiu carregar mais, enfim. No segundo tempo a gente volta e logo de cara a gente tem uma chance com o Barreal e o Walter faz uma grande defesa. E, assim, o jogo tava com cara de 1-0, sabe? Mas aí o Neymar faz aquele pênalti infantil e foi pênalti. E o Mirassol empata com o Reinaldo. O Brasão quase pegou, inclusive. E foi isso que foi assim que o jogo terminou, com esse placar. Neymar que nos deu a esperança de uma vitória contra um time mais forte como o Mirassol no primeiro tempo, pôs tudo a perder no segundo tempo. Ele foi de herói a vilão, foi do céu ao inferno. E aí me traz a dúvida, eu gostaria que você inclusive opinasse aqui nos comentários, deixasse a sua opinião, porque assim, no primeiro tempo ficou muito claro que o Neymar não ia voltar para marcar, ele ia ficar na sobra, ele ia ficar na banheira para puxar os contra-ataques com a defesa do Mirassol desprotegida ou com poucos jogadores, para ele tentar resolver. Isso funcionou, logo no começo é assim que saiu o gol dele. O Mirassol atacando, jogando bola na nossa área, e o Neymar não estava na defesa, estava na banheira, esperando a defesa do Santos afastar, e ele recebeu uma bola no campo de ataque. E foi assim que saiu o nosso gol. No segundo tempo, não. No segundo tempo, por algum motivo, ele voltou para marcar. O que, assim, se foi uma atitude dele, é de fato uma atitude nobre ele querer ajudar o Santos, mas ele não sabe marcar, sabe? Então, às vezes, ele precisa ficar na dele, fazer a dele. Se foi uma recomendação do Vojvoda, erro do Vojvoda. Aliás, na minha opinião, não sei se você concorda, gostaria de saber a sua opinião,
O Vojvoda tinha que ter substituído ele já no intervalo, porque ele sentiu com 30 minutos do primeiro tempo, e eu acho que o ideal seria ter tirado ele, colocado o Roleze no lugar, para preservar o Neymar, para a gente ter ele nos próximos jogos. Deixamos ele em campo e agora vamos ver se agravou a lesão ou algo do tipo. Vamos esperar. Então, uma proposta que deu certo no primeiro tempo, que era do Neymar ficar na banheira esperando os contra-ataques, não se repetiu no segundo tempo, ele voltou para marcar e acabou fazendo o pênalti, ele marcando, tentando marcar o Reinaldo. Neymar ontem provou 3 coisas, tá? A primeira é que ele ainda pode fazer alguma diferença no Santos. É um jogador que pode ser, se ele recebe em condições claras de finalizar, ele pode ser letal. Ele ainda é um jogador que pode fazer a diferença, pode salvar o Santos do rebaixamento, e eu tenho fé que ele vá salvar o Santos do rebaixamento. Para ele fazer a diferença, porém, ele precisa de um modelo de jogo específico trabalhando para que ele funcione. E nesse modelo de jogo ele não pode marcar, ele não pode voltar para marcar. Por isso que eu acho correto não colocar Roleze, não colocar Robinho, porque seriam 2 jogadores a menos para marcar. E a gente já tem o Neymar não marcando. A gente precisa de um time voluntarioso que marque e consiga defender para jogar as bolas para o Neymar resolver no ataque. Segunda coisa que ele provou é que ele definitivamente não tem e não vai conseguir voltar a ter um físico perto do que ele já teve. Neymar no seu auge ele voava em campo, era muito rápido, né? E hoje ele é um jogador que ele perdeu algumas bolas para jogadores do Mirassol, alguns dribles com espaço ele não conseguiu executar. Isso é falta de vigor físico, de intensidade física, não falta de habilidade. Habilidade, o Neymar sempre treinou, nunca deixou de treinar, mas o físico, conforme o tempo vai chegando e o tempo chega para todo mundo, alguns jogadores têm o físico privilegiado, como o Cristiano Ronaldo, enfim, que é uma exceção, outros não. E o Neymar já está com uma idade avançada para a maioria dos jogadores, que é 34 anos. 34 anos não é bem fim de carreira, mas é uma idade na qual você já está caminhando para o fim de carreira, né? Já está na reta final da sua carreira. O Neymar deve ter o quê? Mais 2, 3 anos de carreira. Então ele está nessa reta final e não tem a intensidade que ele tinha outrora. O que reforça que para ele funcionar a gente precisa de um sistema, de um ecossistema girando em torno dele, marcando e correndo por ele para que ele consiga resolver lá na frente. A terceira coisa que ele provou é que ele não pode marcar. Ele não pode marcar. Ele marcando, ele atrapalha mais do que ajuda. E aí, cara, eu tenho que entrar nesse próximo tema, que é uma pena, mas é uma verdade. O Neymar, em muitas vezes, atrapalhou mais do que ajudou. Contra o Botafogo, ele atrapalhou mais do que ajudou, metendo aquela mão na bola, sendo expulso e causando a vitória do Botafogo sobre o Santos. Contra o Atlético Mineiro, ele atrapalhou mais do que ajudou, perdendo 2 gols na cara, inclusive uma furada pitoresca. E ontem, ele ajudou no primeiro tempo, mas ele atrapalhou mais do que ajudou no segundo. Não sei como é que fica o saldo, gostaria de saber qual foi o saldo do jogo de ontem para o Neymar. Positivo, negativo, mediano? Eu acho que foi mais negativo do que positivo. Porque mesmo tendo feito gol, ele faz um pênalti bobo e ele teve oportunidade. No segundo tempo, ele recebe um cruzamento do Mike com plenas condições de finalizar e ele pega muito mal de primeira. Pega muito mal. É uma pena, né? Ontem, no segundo tempo, o Neymar já não tinha a mesma intensidade. Tudo bem, ele tinha sentido já no primeiro tempo, com 30 minutos, e eu acho que ele devia ter sido substituído. Fica aí a crítica para o nosso treinador, Juan Pablo Vojvoda. E, bom, espero que ele consiga se recuperar, que não tenha sido nada, que ele jogue o próximo jogo, que é decisivo contra o Inter. E eu gostaria que o Neymar não quisesse fazer tudo. Às vezes me dá a impressão de que ele quer fazer tudo. Ele quer ser o cara que arma, ele quer ser o cara que dribla, ele quer ser o cara que chuta, ele quer ser o cara que volta para marcar, ele quer ficar dando recomendação para os colegas de trabalho, para os colegas de time. Ele devia se preocupar só em resolver lá na frente, deixa que os outros se matam de correr e de marcar lá atrás. Se o Santos tomar um gol e o Neymar não estiver ajudando na marcação, ninguém vai reclamar do Neymar. Ninguém vai reclamar que o Neymar não estava marcando. Agora, se o Neymar voltar para marcar e fizer um pênalti infantil, e a gente jogar 2 pontos na lata do lixo por causa disso, aí eu sou obrigado a vir aqui e reclamar. E eu tenho certeza que muita gente tá pé da vida
com o empate que a gente cedeu pro ótimo time do Mirassol, mas que era para ter sido uma vitória. Eram para ter sido 3 pontos, o jogo estava controlado, e a gente cedeu um pênalti bobo, que gerou o empate do nosso adversário e fez a gente perder 2 pontos. Agora o Santos está a 1 ponto acima do Vitória, 1 ponto acima do Z4. Nosso próximo jogo é fora de casa contra o Inter. E o Vitória também vai jogar fora de casa, mas vai jogar contra o Sport, que é o último colocado, o lanterna do campeonato. Se o Vitória vencer o Sport, a gente só não entra na zona de rebaixamento se ganhar do Inter. Complicado. Complicou. Podia estar um pouquinho mais tranquilo. Não tivesse feito o pênalti, seu Neymar Júnior. Quero saber o que você acha, quero saber da sua opinião. Deixa a sua opinião aí nos comentários, concorda comigo, discorda, tem alguma coisa a acrescentar? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, é muito importante. Se cadastra na UpBet, nossa nova parceira. Se a gente conseguir manter essa parceria por alguns meses, eu volto a fazer sorteios. Beleza? Amanhã deve ter mais vídeos. Até o próximo jogo, que é segunda, eu devo postar mais vídeos no canal. Conto com a sua audiência, tá? Muito obrigado pela audiência de sempre. É isso aí. Pra cima deles.